Pessoal, o próximo ponto aqui é importante vocês entenderem como que os micro-organismos vão fazer esse trabalho de decomposição dos resíduos para que esses resíduos se tornem matéria orgânica efetiva no solo, tá certo? E aí eu trouxe vocês, eu estava comentando aqui com o nosso cinegrafista, né, e a gente traz vocês de propósito nessa área que tem 3 espécies, uma gama de resíduos talvez não tão grande quanto a que está ali, mas a gente tem exemplos de como esse processo irá passar aqui. A gente tem exemplo de como que esse processo ocorre, tá? Bom, primeira etapa, né? O micro-organismo quer comer o seu carbono. Acontece que se esse carbono for, por exemplo, um material de difícil decomposição, que ele é mais fibroso, como se alguém estivesse te dando uma comida que não é muito apetitosa, que a sua mãe fala, olha, é nutritivo, você tem que comer para crescer, ficar forte, né, ter imunidade, mas às vezes esse material ou ele está em grande quantidade, como aqui, né, ou esse material está, né, com uma constituição química mais difícil para quê? Para suas moléculas serem quebradas, tá? Mas o micro-organismo vai fazer isso de alguma forma. Por quê? Porque ele precisa de parte do carbono que está aqui. Então, qual é a primeira fase da decomposição que existe dos micro-organismos sobre os resíduos, tá? Esse micro-organismo ele trabalha muito melhor se tiver umidade no ambiente. Por isso que quando a gente vem aqui na época da seca, o resíduo olha para a cara da gente, daqui a 2 semanas de seca, ele continua do mesmo jeito. Então, se tem umidade, o micro-organismo começa lançando uma hidrólise enzimática. O que essa hidrólise vai fazer? Vai dissolver uma parte disso aqui, né? É claro que eu estou mostrando aqui quebrando, mas na verdade, esse micro-organismo que você não enxerga, né, ele está esperando, né? Os micro-organismos, na verdade, não vão pegar isso aqui e dizer, eu quero esse pedacinho. Alguém que nós não estamos vendo aqui agora, né, porque eles são os primeiros que sentem a nossa presença e vão se esconder por aí, alguém diminuiu isso para aumentar a superfície de contato, né? E quando eu tenho, às vezes, material desse tamanho menor, começa a ocorrer a primeira fase do processo de transformação de carbono em matéria orgânica. Essa primeira fase é uma fase egoísta, gente. Por quê? Porque o micro-organismo fala o seguinte, olha, eu estou vindo aqui para comer carbono. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou pegar a minha parte de carbono. Acontece que, na maioria das vezes, e vejam vocês, aqui tem muito resíduo, aqui tem pouco, aqui não tem nenhum, né? O micro-organismo vai chegar uma hora que ele vai dizer, bom, agora eu cansei, estou de barriga cheia, né? E aí o que acontece? Parte desse resíduo que está aqui, né? Ele se decompõe, chega um pouco mais próximo aqui para você mostrar para eles essas hifas de fungo aqui. É como isso que está acontecendo aqui. É como se esse ser vivo aqui, que se a gente botasse numa lâmina, a gente aumentaria o tamanho dele, ele está esperando o carbono daqui sofrer alguma hidrólise, porque ele vai, ao consumir o carbono, tirar um pouquinho do nitrogênio, um pouquinho do fósforo, um pouquinho do potássio, né? Vai tirar a água, né? Então a hifa do fungo, né? Ela não faz fotossíntese, então ela está consumindo esse carbono de um pedaço menor aqui, que nem está tão pequeno assim, tá? Quando essa parte disso aqui vai sobrar, né? E essa reação que o micro-organismo faz, ela é uma reação de liberação de energia, quando ele quebra uma molécula que o Sol ajudou a sintetizar, aquela energia luminosa que ajudou essas moléculas a se unirem, ela agora sai na forma de calor. E o que esse calor vai fazer aqui? Infelizmente, eu só posso representar isso com esse sinal. É como se eu tivesse aqui, e se o meu nariz estivesse, né, captando isso, eu diria, está havendo evolução de CO2 aqui. Por quê? Porque o carbono na forma de açúcar
está sendo oxidado. Ele está saindo da forma orgânica para essa forma aqui que é do reino mineral. Ou seja, a primeira parte que o micro-organismo quer a comida dele se chama imobilização, tá? Só que toda vez que o micro-organismo imobiliza, ele não fica a vida inteira imobilizando. Então ele mobiliza parte do carbono, mas nesse processo de mobilização, ele atacou as moléculas de carbono aqui e uma parte delas, devido à temperatura, umidade, né? E a temperatura, umidade, aeração, parte desse carbono vai acontecer o que com ele? Ele passa para a forma mineral. Qual é a grande importância desta fase da transformação da matéria orgânica? O ciclo continua, gente. Parte desse carbono tem que voltar para a atmosfera de onde ele veio, tá? E nós vamos ter que contar que falta uma etapa aqui para o carbono permanecer no solo. Por quê? Porque parte desse carbono que foi liberado virou, né, gás, né, que está por aqui, e às vezes ele vai voltando, né? E aqui dentro não tem só carbono. Então a mineralização é importante por quê? Porque aqui tinha nitrogênio, aqui tinha fósforo, aqui tinha potássio, aqui tinha enxofre. E esses elementos que estavam fazendo parte de moléculas orgânicas, agora eles estão livres naquelas formas que apareciam nas análises de solo nossas, tá? Então a mineralização ela é importante por quê? Porque ela devolve nutrientes minerais e ela devolve carbono para a atmosfera. Aí vocês vão dizer, professor, tem uma forma dessa mineralização ser rápida? Tem, a forma estúpida que a gente tem assistido acontecer com muita frequência, onde não precisa acontecer com tanta frequência. Se eu tacar fogo aqui, eu faço o carbono mineralizar. Então vai tudo para a atmosfera, sobra muito pouco. Mas vocês acreditam que tem uma parte do carbono que está aqui, que o micro-organismo vai tentar comer, as reações químicas que são causadas pelo calor tentam completar a mineralização, mas ele persiste no solo. Então se algum tarado, né, vier aqui tacar fogo nisso aqui, e alguém vier medir a quantidade de carbono que fica aqui nessa camada superficial do solo, ela nunca vai chegar a zero. Por quê? Porque tem uma parte do carbono que o micro-organismo não consegue levar para a sua composição, para o seu esqueleto, tá? Tem uma parte do carbono que não consegue voltar para a atmosfera, ele fica. Ele vai sobrando, ele vai sobrando, ele vai sobrando, e aí o que ele faz? E aí a gente passa a mão aqui e a gente vê, vamos dizer, uma ideia muito sutil desse processo. Uma parte desse material vai se tornando algo resistente. E é claro que aqui eu não tenho tanto disso que eu gostaria, mas uma parte de carbono, mas aqui eu tenho, tá? Uma parte do carbono se transforma em quê? Em humus. O que é humus? E o que é a umificação? Depois da imobilização, depois da mineralização, uma parte do carbono resiste a sofrer transformações. E ela faz o quê? Ela se reorganiza, né? E ela se torna uma molécula de carbono do solo, né? Com uma resistência à decomposição maior. E a gente costuma dizer que essa parte do carbono umificada forma o que a gente chama de substâncias úmicas, tá? Nós vamos ver na teoria, a substância úmica, então, nada mais é do que um carbono que saiu daqui, né? E se reorganizou. Então, diferente desse carbono que está se transformando aqui, né, para esse que permaneceu, esse aqui tem alto peso molecular e ele é uma matéria orgânica estabilizada. Então, todo humus é matéria orgânica, mas nem toda matéria orgânica é humus. Isso é uma frase clássica que a gente vê em livros. Por quê? Porque o humus é a parte da matéria orgânica que não se decompõe. Ela é muito importante porque ela é a reserva. É ela que vai dar propriedades que nós vamos ver em outra tomada, que ajudam o solo a resistir a essas alterações que o ambiente causa e que eventualmente o homem causa. Ok?